Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro na Espanha. Os advogados dele vão recorrer da decisão. Especialistas afirmam que o caso mancha a imagem do futebol brasileiro. O ex-jogador brasileiro Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual na Espanha. A sentença foi comunicada na última quinta-feira. O abuso envolve uma mulher de 23 anos que, segundo a corte, foi abusada por Daniel Alves no banheiro de uma casa noturna em Barcelona em dezembro de 2022. A defesa do brasileiro já confirmou que vai recorrer da decisão. Daniel Alves pode deixar a cadeia com metade da pena cumprida. Existe a possibilidade dela ser cumprida no Brasil? E o que explica o silêncio dos jogadores brasileiros? Para discutir essas e outras questões, eu recebo o advogado, membro da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo e coordenador de Relações Brasil-Espanha, Rui Badaró. Bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Rui. Olá, Celso. Grata satisfação estar contigo. E quem também participa desta conversa é o jornalista e colunista de esportes do R7.com, Cosme Rimoli. Ô Cosme, a condenação de Daniel Alves a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual na Espanha repercutiu no mundo inteiro, né? Celso, doutor Rui, prazer participar outra vez, mas com esse assunto pesado. Repercutiu no mundo inteiro porque, Celso, é uma desmoralização para o futebol brasileiro. Ele participou de 3 Copas do Mundo, tirando o Messi, é o jogador que mais ganhou títulos na história, 42 títulos. Olha só, eu já vou adiantar uma coisa em off. Eu tinha a informação que ele e o Thiago Silva levantariam a taça se o Brasil fosse campeão em 2022. Tamanha a consideração que o Tite tem pelo Daniel Alves. Ou seja, e agora todo mundo se aquieta. Mas o mundo está chocado porque é o futebol brasileiro desmoralizado. Agora, doutor Rui, a acusação do caso pedia que o atleta fosse sentenciado à pena máxima pelo crime de estupro na Espanha. Mas o tempo de reclusão está longe dos 9 anos solicitados pela promotoria espanhola e ainda mais distante dos 12 anos pedidos pela defesa da vítima. Quais fatores explicam os 4 anos e meio de pena? Celso, a condenação em 4 anos e 6 meses de prisão ao ex-jogador, hoje Daniel Alves, é explicada da seguinte maneira. O tribunal, a 21ª sessão de audiência de Barcelona, o tribunal de primeira instância, entendeu que, para apená-lo a 4 anos e 6 meses, considerou apenas uma única circunstância atenuante, ou seja, o depósito voluntário daqueles 150 mil euros que foram emprestados pela família do jogador Neymar para ele. E essa circunstância atenuante de depósito voluntário durante o processo, independentemente do resultado do processo, representou o motivo pelo qual o tribunal sentenciou ele a esses 4 anos e 6 meses de prisão. Mas atenção, Celso, notem que a pena não foi somente essa. Perceba que, para além dos 4 anos e 6 meses de prisão, Daniel Alves também foi condenado a 5 anos de liberdade vigiada após o cumprimento da pena de prisão, distância de pelo menos 1 quilômetro da casa, do local de trabalho da vítima e não sendo permitido a ele entrar em contato com ela durante 9 anos e 6 meses. Houve também a condenação na desqualificação especial para o exercício de emprego, cargo público, profissão ou ofício relacionados com menores de idade durante 5 anos após o cumprimento da pena de prisão. A tal da indenização de 150 mil euros por danos morais e físicos, bem como 2 meses de multa com taxa diária de 150 euros, com a responsabilidade pessoal subsidiária em caso de não pagamento do todo previsto pelo artigo 53 do Código Penal Espanhol, que trata dos delitos de leves lesões. Ou seja, significa dizer que está sujeito a 1 dia de privação de liberdade para cada 2 cotas de multas não pagas, podendo ser revertido também isso em trabalho comunitário. E não menos importante, para concluir as penas dele, ele foi condenado a arcar com todas as custas do processo. Dr. Rui, o tribunal concluiu que, ao contrário do que disse o jogador, não houve consentimento por parte da vítima para o ato sexual e que existem elementos de prova. A defesa do jogador pode apelar da decisão?
Celso, sim, a defesa do jogador pode apelar, ainda há tempo, né, a 2 instâncias recursais. Uma delas é ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha e, por derradeiro, ao Supremo Tribunal da Espanha. Note que a 21ª sessão de audiência de Barcelona entendeu que o Daniel Alves cometeu, sim, o crime de agressão sexual, que encontra-se previsto no artigo 178 do Código Penal espanhol, e em trecho da sentença, permitam-me ler rapidamente, com tradução minha, o tribunal considerou provado que o acusado, Daniel Alves, agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão e, a impedindo de se mexer, a penetrou pela vagina, apesar de a denunciante ter dito que não, que queria ir embora. E pior, o tribunal entendeu que isso cumpre o tipo da ausência de consentimento, previsto nesse artigo 178, fala do crime de agressão sexual, com uso de violência e com acesso carnal. Então, a situação já que levou à condenação é esta que eu trouxe a vocês. Agora, Cosme, segundo informações, o pai de Neymar teria ajudado na defesa de Daniel Alves com uma indenização voluntária de 150 mil euros, cerca aí de 900 mil reais, com a intenção de reparar danos para a vítima. Inclusive, a Record procurou a assessoria da família, mas eles preferiram não se posicionar sobre o assunto. Como é que você vê essa atitude? Então, Celso, não só eu acabei de falar com um amigo meu que trabalha no jornal L'Equipe da França e falei ontem com um jornalista que trabalha no Marca da Espanha. Eles acham uma coisa absurda esse envolvimento financeiro da família do Neymar e que pode ir além, o doutor pode até confirmar, porque na Espanha existe essa coisa do dinheiro ajudar os julgamentos, até o criminoso, com reduções de pena, o que a advogada Inês Guardiola, do Daniel Alves, está dizendo que pode propor uma quantia financeira enorme, estão falando em 1 milhão de euros, para garantia para que ele saia da prisão, vá para a prisão domiciliar, seria uma garantia que ele não vai fugir. Esse dinheiro, de novo, sairia da família do Neymar. Acho um absurdo realmente, mas se a lei é assim. Mas o que eu quero te dizer bem claro é assim, tanto a imprensa francesa como espanhola, há uma decepção enorme com a sentença. Todo mundo imaginava que a sentença seria muito mais dura. O doutor pode explicar melhor, porque se fosse mais de 5 anos, o Daniel Alves estaria numa situação muito pior. Cosme, realmente é uma situação atípica, no sentido de que a família do Neymar, ao ajudar por uma amizade ou qualquer coisa que o valha, o Daniel Alves, trouxe uma série de questionamentos morais. Todavia, de outro lado, a legislação processual penal espanhola permite, sim, que para atenuar eventual pena em caso de crime cometido por uma pessoa, seja possível que ele, a título de indenização, faça depósitos, dependendo do valor que venha a ser determinado pela justiça, no sentido de atenuar a pena. Então, existe essa condição legal que permite tal situação. Moralmente, isso é interessante? Não me parece interessante, notadamente por ser um julgamento midiático com uma pessoa que é mundialmente famosa e que traz à tona toda a questão que se relaciona a poder desses jogadores, que tem uma visibilidade muito grande, mas foi seguido aquilo que é determinado pela legislação espanhola. Agora, doutor Rui, o Daniel Alves está preso preventivamente, há mais de 1 ano. Esse tempo, ele pode ser descontado da condenação? Objetivamente, sim. Note que a condenação do Daniel Alves a 4 anos e 6 meses, para fins de cumprimento da pena, será considerado os 13 meses que ele já cumpriu preventivamente. E, considerando esses 13 meses, ele poderá sair da prisão propriamente dito já a partir de 2026. E há também um outro instituto jurídico na Espanha, que se chama aí o 3º grau, que quando o jogador cumpre mais da metade da pena, ele pode arguir esse instituto e poderá sair da prisão em determinados dias, mas será obrigado para lá voltar a dormir. Seria algo muito próximo, analogamente, o que nós temos aqui do regime semiaberto aqui no Brasil. É uma forma que a legislação processual penal espanhola encontrou de reinserir o detento na sociedade. A gente já comentou aqui que a notícia
se saiu em países como Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, França e Itália. Repercutiu pelo mundo, sem dúvida alguma. Agora, qual o prejuízo para a imagem do futebol brasileiro? Enorme o prejuízo, porque o Daniel Alves, como eu disse, ele disputou 3 Copas do Mundo, é um jogador midiático, como o doutor ressaltou. Passa essa imagem de jogador descontrolado, como o Neymar passa. Isso prejudica as negociações. Agora, eu queria só destacar bem claro que essa possível redução de pena, na Espanha, o medo de que o Daniel Alves possa seguir o exemplo de Robinho, porque o Brasil virou um país de pessoas que cometem crime no exterior. Vem aqui, o Robinho, desculpa falar, é uma vergonha. Eu já fui atrás dele, ele anda pelo Guarujá, ele anda disputando torneios de futebol em Santos, ele ri das pessoas, está tranquilo. Ele foi condenado a 9 anos por estupro coletivo na Itália. Então é isso. O medo é que o Daniel Alves consiga, no primeiro dia que ele sair da cadeia, ele entra num avião particular, mesmo dando os passaportes lá para a Espanha, que ele tem espanhol, passaporte espanhol e brasileiro, e venha para cá, porque ele tem um poder financeiro de R$ 1 bilhão, o Daniel Alves. Ou seja, essa gente tem muito dinheiro, mas para mim o que mais me chama a atenção nesses meus 37 anos de carreira é o exemplo que a gente está perdendo essa chance, um jogador que cometeu, que as provas são irrefutáveis. Então esse exemplo que o mundo está perdendo. Agora, Cosme, por outro lado, causa estranheza aí o silêncio dos jogadores sobre esse caso do Daniel Alves, né? Isso incomoda, não incomoda, não? Olha, Celso, incomoda, mas não era imprevisível, não. Os jogadores estão lavando as mãos porque se eles se envolvem, eles estão dando guarida a esse caso absurdo. E eles sabem como muitos jogadores se comportam, como o doutor deixou nas entrelinhas. Os jogadores acham que podem tudo, entendeu, Celso? Então isso já acontece há décadas e décadas. Finalmente agora eles estão sendo punidos. Não tem cabimento. Acompanhem as provas. São terríveis, terríveis. Cosme e Celso, permitam-me fazer um comentário sobre a questão do Robinho. Percebam que, óbvio que Robinho foi condenado na Itália por estupro e lá nem estava, né? Estava aqui no Brasil e há um sentimento de impunidade com relação a ele. Mas a justiça requereu a homologação dessa sentença estrangeira no Brasil, no STJ, e nós teremos, Cosme, com certeza uma mudança aí de situação do Robinho nos próximos meses. Tenha certeza disso e muito provavelmente ele terá que cumprir pena aqui no Brasil. Esse já é o pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, nesse sentido, visto que preenche todos os requisitos para homologação dessa sentença estrangeira que o condenou criminalmente lá na Itália. A diferença da legislação que ampara as mulheres em caso de estupro, de agressão, na Espanha com a legislação brasileira. Há diferença, doutor? Celso, sim, há diferença. Recentemente, a legislação espanhola passou por uma série de alterações de amparo à mulher, dando maior segurança para que as mulheres venham a denunciar situações como essa que ocorreram com o Daniel Alves. De outro lado, no que tange o aspecto estritamente penal, o crime de agressão sexual na Espanha é um crime que tem um tipo penal bastante amplo, que ele abarca todas as situações, todas as condutas criminosas que atinjam a liberdade sexual da vítima. Diferentemente do Brasil, que existe um tipo penal específico, um crime específico para cada situação, estupro e aí por diante. Me chamou a atenção o resguardo que houve com relação ao pronunciamento da vítima no tribunal, né? Sim, essa é uma técnica justamente para se preservar a imagem da vítima quando o julgamento envolve pessoas midiáticas que têm ampla visibilidade no cenário nacional, no caso da Espanha, e internacional. Então, foi um mecanismo de preservá-la para os anos vindouros. Isso é praticado aqui no Brasil, doutor? Isso é praticado no Brasil, sim, também é praticado. Tem sido uma técnica do judiciário brasileiro agir da mesma maneira em situações semelhantes. Dá certo? Daí eu digo para você que depende de cada caso. E também, só mais um detalhe, a mulher do Daniel Alves, a modelo Joana Saenz, ela está sendo até averiguada se o testemunho dela não foi falso, porque ela falou para uma emissora de TV que não estava em casa quando o Daniel Alves chegou. E aí, no julgamento, ela disse que o Daniel Alves chegou embriagado, ela viu. Ou seja, Celso, é muito turvo todos esses depoimentos, e é isso. Há muita crítica à justiça, como posso chamar assim, sexual na Espanha. Diz que o doutor sabe bem, houve esse caso La Manada, que foi o estupro coletivo, que acabou mudando a legislação, que era ainda mais condescendente.
Exatamente. Até porque na Espanha, especificamente, Cosme, perceba que havia, né, uma questão cultural de, abre aspas, machismo, fecha aspas, que dá atenção maior ao homem, enfim, algo cultural. Mas esse caso foi realmente emblemático e ocasionou a mudança de legislação da Espanha. Agora, sem dúvida, a visibilidade desse caso pode aí inspirar mulheres vítimas de abusos sexuais a romper o silêncio e denunciar, né? Eu tenho certeza disso. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do JR 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do advogado, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo e coordenador de Relações Brasil-Espanha, Rui Badaró. Muito obrigado, doutor Rui. Obrigado, Celso. Obrigado, Cosme. Grata satisfação estar com vocês. E agradeço também a presença do jornalista e colunista de esportes do R7.com, Cosme Imoli. Obrigado, Celso. Obrigado, doutor. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.